São todos bem-vindos à nossa casa, nessa semana especial, né, do aniversário do Dr. Bezerra, né, o nosso patrono, dia 29, é a data de nascimento, né, 29 de agosto de 1831. Né? Então, são todos bem-vindos e nós vamos dar início, né, na nossa abertura com a prece, proferida, que será proferida. Depois você faz as apresentações. Boa noite a todos. Vamos então nos tranquilizando, sentando tranquilamente, serenando nossas mentes, nossos corações, unindo os nossos pensamentos num elo de luz, de amor, e vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Jesus, rogando o seu amparo e proteção para todos nós que nos encontramos aqui esta noite, para o nosso palestrante, para que ele consiga transmitir a sua palestra, possamos ter todo o entendimento necessário. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, como todos os meses, todos os anos, né, em agosto e no começo de outubro, de setembro, nós fazemos a palestra e trazemos o Dr. Marquinhos para nos apresentar o tema. O tema da noite hoje é a família espírita, desafios e conquistas. Né? O Dr. Marco Antônio, a gente não precisa nem falar mais dele aqui, a gente já conhece, né? Nosso palestrante da noite. Eu vou deixar a palavra com ele, se ele tem uma boa palestra. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. É sempre uma oportunidade estar de volta com os amigos, não é? Porque rever os amigos sempre é algo que nos estimula a seguir além. A amizade é um dom que Deus nos dá, de onde ir fazermos amigos, e esses amigos que a gente faz alimentam a nossa alma, nos dão consolo, esperança e força nas horas de dificuldade, não é? Porque a amizade é realmente, ainda mais a amizade baseada nos princípios espíritas, é diferente de uma amizade comum, não é? Porque nós evitamos, pelo menos deveríamos, de na amizade espírita cometer os mesmos erros que a gente comete na amizade comum. Fazendo só um preâmbulo da família, antes de começarmos o nosso tema, na amizade comum a gente comenta dos outros demais. Na verdade, esquece de comentar de nós mesmos. E às vezes sempre fazendo referências não muito evangélicas aos outros, não é? E nós devemos não cometer esses erros quando nós estamos dentro dessa casa, sob um objetivo maior. Então, a amizade é sempre importante no sentido de estimular o estudo, estimular o trabalho. Muitos de nós chegamos à casa espírita através de um convite de um amigo, não é verdade? Que nos convidou: olha, vamos lá conhecer tal casa, tomar um passe, ouvir uma palestra, vai ter uma sopa, né? Tem gente que até hoje lembra o gosto da sopa que ele tomou, porque é só por isso que ele vem na casa espírita. São dois motivos. Primeiro, que não cobra nada. A casa espírita não cobra o dízimo. Então está cheio de protestante, judeu virando espírita. Porque para pagar 10% está caro do que ganha, né? Então o dízimo não cobra na casa espírita. E depois tem sopa, tem outras coisas que também é de graça. Então, você quer melhor que isso? Pão da alma e o pão do corpo de graça, não é? Então nós vamos iniciar o nosso trabalho. Falar sobre família espírita, eu falo há mais de 40 anos na doutrina espírita. E você
tem dentro desse tema várias abordagens. Hoje a abordagem é diferente das outras. Por quê? Porque o mundo muda constantemente. Isso basta ver o celular que todos nós temos no bolso aí. Há 40 anos atrás isso não existia. E esse aparelhinho mudou a sociedade por completo, inclusive as amizades, não é? Nós estamos falando da amizade. Hoje você clica um assunto, compartilha com centenas de pessoas instantaneamente. É incrível, incrível. Sem dúvida, aqueles que dizem que esse instrumento trouxe mais dificuldade, mais problemas, tem uma parte de razão. Mas ele trouxe um avanço enorme à nossa civilização. Tudo depende muito do uso que você faz, das suas intenções, assim como o automóvel, né, a televisão, todas essas mudanças que foram ocorrendo na nossa vida trouxeram desafios e conquistas, não é? E dentro da doutrina espírita também é assim, o movimento espírita mudou muito. Hoje nós temos uma dificuldade maior de trabalhar com os jovens e com os adolescentes, porque quer os temas não são atraentes para eles, quer a dificuldade dos pais de trazê-los à casa espírita. Antigamente era mais fácil, minha mãe me levava pela orelha, se vocês observarem, uma é maior que a outra, e ela me arrastava uns 3-4 quarteirões até ir para o centro, que eu queria jogar bola, era bem no dia do campeonato de futebol de salão da escola. Mas ela era diretora da evangelização e pelo menos o filho dela tinha que ir, nem na marra. Então lá fui eu, né, o mais velho da minha família. E hoje eu agradeço a ela porque foi muito mais importante o conhecimento espírita do que qualquer medalha que tenha ganho lá no futebol de salão, que teria sido jogada numa gaveta e não teria importância mais nenhuma. Então, um dos grandes desafios da família espírita é esse, é enfrentar essa modernidade e todas as mudanças que a modernidade traz. A gente gostaria que fosse mais ou menos como do nosso tempo, não é? A pessoa mais saudosista fala, no meu tempo é que era bom, não é? Era só meu pai olhar assim, não precisava nem falar. E aí a gente pensou que isso dava certo quando a gente ia ser pai. Não é? Ele só olhava, ninguém podia levantar da mesa enquanto ele não levantasse, não é? Ele era sempre o primeiro a ser servido. Só quando ele levantava é que todo mundo podia sair da mesa. Isso não era considerado por nós uma agressão aos nossos direitos, nem nada. Era considerado apenas respeito. Dever do filho para com o pai. Um dever. Ora, ele é o patrão da casa, ele que sustenta tudo, eu preciso ter respeito em relação a ele. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. E um dos deveres é esse respeito com aqueles que nos orientam, nos ajudam, sustentam a nossa vida financeira, até que a gente se transforme em independente. Então, falar sobre família é preciso adaptar os contextos dentro da modernidade. É o que nós vamos tentar fazer rapidamente, revendo alguns conceitos importantes. A família é a grande escola das almas. Esse é o melhor conceito. O melhor conceito do que é uma família. Muito mais do que o laço biológico, do que o laço cultural, do que o laço social. Somente quando nós enxergamos a família como um todo, nas suas funções, nas suas várias funções, nós a enxergamos como uma escola de almas. Emmanuel é categórico nisso, em dizer que a família é a grande escola das almas. Joana de Ângeles dá um conceito também no livro SOS Família que é interessante, que é na família que a gente vive grandes experiências, como num laboratório. Quem trabalha no laboratório sabe, não é? Que existem experiências que dão certo, existem experiências que não dão certo, existem explosões, existem experiências tranquilas. Isso é a família. É um grande laboratório de encontros de espíritos, de almas, cada qual com seus desejos, cada qual com as suas vontades, aptidões, tendências, superiores ou inferiores.
convivendo juntos. E para isso a gente precisa realmente entender o quanto isso é, de alguma forma, nossa responsabilidade. Não se forma a família sem que as pessoas envolvidas nela, na grande maioria das vezes, estejam a fim de formar a família. Não é verdade? Ela não acontece como você está passando na rua e uma pessoa cruzar na sua frente. Não é, na maioria das vezes, um acidente, um acaso fortuito, para ainda mais nós espíritas, conhecedores do plano espiritual e de todo o planejamento que todas as vidas têm. Não podemos considerar que a nossa família ocorreu por acaso, tá certo? Por isso eu tenho a primeira das informações para dizer para quem está aqui que vive em família. Você está na família certa, com as pessoas certas, na hora certa. O que não está certo às vezes é a sua cabeça, que não está muito certa, muito legal. Mas a sua família é essa mesmo, é o que você merece e o que você precisa. Tá bom? Então, é fácil quando a gente aceita esses argumentos. Você pode dizer, não, isso é um absurdo. Você tem todo o direito. Mas quando você aceita que aqueles compromissos que você está são os necessários e os mais importantes para a sua evolução, isso te ajuda. Que a partir daí você não se sente uma vítima. Que a maioria das pessoas se sente vítima. Nós adoramos fazer o papel teatral de vítima, como se os acontecimentos é que causaram os problemas e não nós é que fomos os autores dos problemas. Nós tentamos nos eximir da culpa e só pegar o resultado positivo. É por isso que a vitória tem 1000 pais e a derrota é órfã. Então, na hora que está tudo certo, está tudo bem, muito bom. Mas na hora que dá errado, temos que nos reunir, conversar, para tentar saber o que é que deu errado, para que a gente faça as mudanças necessárias, para que então esses erros não aconteçam mais. Não é? Então, a escola das almas, que é a família, tem essa necessidade de nós entendermos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e convivermos com aqueles que a gente tem. Sempre a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita, não é verdade? Sempre você olha do lado de lá e pensa, se eu estivesse lá, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo. São ilusões que na maioria das vezes não levam a nada, só atrapalham muitas das vezes o nosso destino. É claro que eu tenho que querer melhorar, é claro que eu tenho que ter a boa ambição, entre aspas, de progredir, de crescer na vida, isso tudo é muito válido. Mas querer fugir dos compromissos familiares em busca de outros, a não ser que a lei do amor esteja praticamente extinta, não é? O divórcio, na maioria das vezes, só é aceito, como o Evangelho nos diz, quando não existe a lei do amor. E para que se evite as agressões, as violências, a perturbação do ambiente doméstico para as crianças, então o casal, de alguma forma, se separa. Aí já é o primeiro grande análise que nós precisamos fazer. Qual é o tipo do nosso casamento? Você está casada com alguém. Você precisa saber qual é o tipo do seu casamento, para você entender melhor o que ele funciona. Você teria o casamento número 1, que é o acidental. O que é um acidente? Você vai indo, bateu a canela, o joelho na parede, pum! Todo acidente tem alguém que se machuca. Então, um casamento acidental, onde as pessoas se levaram por status, por dinheiro, por beleza física, por poder, por situações, um casamento acidental não pode dar certo, porque ele não está sedimentado no amor verdadeiro, na compreensão, no carinho. Ele está fincado, centrado em interesses temporários, ligados ao corpo, ligado à fama, ligado à ocasião.
não é? Bastante comum nos casamentos dos artistas, que casam um mês, 2, 3 meses depois, estão separados. Então, para essas pessoas que não têm nenhum compromisso religioso, apenas com a mídia, isso tudo é a maneira deles, mas nós não. Nós temos que evitar ao máximo essas situações. De que maneira? Disciplinando as nossas tendências, os nossos comportamentos. Se eu sei que o sexo irresponsável pode me levar a um compromisso familiar que eu tenho que assumir, eu tenho que controlar as minhas atitudes e minhas sensações, para evitar que essa situação aconteça comigo. Depois de um casamento expiatório, ou acidental, existem os expiatórios, aqueles em que você conhece uma pessoa, é óbvio, você se apaixona no primeiro momento, e no segundo momento já dá para perceber que um pesa na vida do outro. Claramente, um pesa na vida do outro. Você sente que toda aquela motivação anterior, tudo aquilo que existia, desaparece como por encanto. Foi uma nuvem que te envolveu e você sente. Aí, a maioria das vezes, um já tem uma preparação espiritual maior que o outro e consegue entender que ele tem que fazer, às vezes, a parte dos dois. Não é tão fácil, mas tem que fazer as partes dos dois. É que eu costumo dizer às mãezinhas, a grande maioria que cuida das crianças, como pediatra, ainda que sou, e atendo, às vezes as mãezinhas têm que ser pai e têm que ser mãe. Não é fácil, é uma tarefa muito complicada. Mas é porque na origem de tudo não houve observação de certos valores que acabaram resultando nesse rompimento. Né? Um casamento já mais provacional, como a gente costuma dizer, é onde há uma escolha. Toda provação é uma escolha, não é uma obrigação. Então, quando você já tem um grau evolutivo relativo, você pode escolher. E não é incomum encontrar vários casamentos que são escolhas das pessoas. Eles se conhecem, sentem uma amizade, um carinho, um respeito e escolhem ficar juntos. Esse é um casamento já feito em bases e sentimentos mais profundos, que tem grande chance de continuar por toda a vida. Tá? E os casamentos felizes, né, que seriam o último na escala, aquele onde todo mundo ri o tempo todo, está feliz o tempo todo, na miséria e como é que fala lá, compadre? Na miséria e na fortuna, na tristeza e na amargura, estamos juntos dividindo, exato, não é? Na saúde e na doença, estamos dividindo tudo, não é? Então esses casos evidentemente já são pessoas mais bem preparadas, mais bem resolvidas sentimentalmente, que compõem o casamento. E, evidentemente, um casamento de qualidade vai gerar uma família de qualidade. Vocês estão entendendo a importância do processo de escolha, a importância de escolher bons sentimentos, de ter uma adequada interpretação do que acontece na nossa vida para os futuros planejamentos? Porque muitas das vezes os laços que nós temos com nossos futuros filhos, apesar do amor e carinho, são laços difíceis, que nos colocam em situações difíceis. Então, se o casal não estiver bem entre si, o que acaba acontecendo é que a situação piora quando os filhos chegam. Eles que são os sonhos de todos nós, não é? Se transformam em pesadelos, pela dificuldade da convivência. Eu tive a oportunidade nessa encarnação, junto com a minha esposa que está presente, de ter 2 filhos biológicos e 7 filhos adotivos. Então nós temos 9 filhos, agora 8 netos. Então vocês imaginam como é a dinâmica de uma família grande assim, né? Já não existe mais, que as pessoas ficaram mais espertas, né? Então não existe mais esse número, é preferível diminuir a quantidade e trabalhar mais com a qualidade. Mas existem situações onde essas situações ocorrem. E nós possamos dizer que temos aprendido com nossos filhos. Eu costumo brincar numa das palestras que faço sobre nossos filhos, nossos mestres. Só que às vezes eles nos ensinam matérias difíceis, que a gente ainda não está querendo passar por elas não. Mas eles acabam nos ensinando, através da ingratidão principalmente. Qual pai está preparado para a ingratidão dos seus filhos?
Diz no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho, no Evangelho, que a ingratidão é um dos provas mais difíceis que passam nos corações familiares. Quem é que está preparado para a ingratidão? Ninguém. Ainda mais do seu próprio filho, que você criou com tanto amor e tanto carinho, não é? Você esperaria que ele demonstrasse, como seu filho que é, reconhecimento por tudo que você faz. Mas hoje isso não é fácil. Faz parte dos desafios. Um dos desafios que nós devemos enfrentar é saber impor limites. Uma palavra tão simples, dizer não. É direito dos pais dizer não. É direito. O pai pode dizer mãe, a mãe pode dizer não. Você pode e deve. Porque se você não fizer isso, seu filho está sendo criado de uma forma que ele vai sofrer profundamente nas outras situações que ele for viver. Hoje a gente fala de transtorno de conduta, fala criança com déficit de opositor, né? Transtorno desafiador opositivo, fala de sociopatas, todos porque no começo de sua vida a grande maioria nunca respeitou a palavra não e seus pais não estavam ajudando a entender limites, que é o segundo grande desafio. É dizer não e impor limites. Porque a educação hoje é extremamente permissiva. E a criança que escolhe, e não os pais. É só sentar no shopping e ficar vendo, lá no show de alimentação. A criança que escolhe tudo. A criança que escolhe onde vai sentar. A criança que escolhe o que vai comer. A criança. Não é? Não são os pais. Não é uma democracia. É uma criançocracia. O poder está com ela. E os pais têm grande dificuldade de pôr limites. Esse é o grande desafio. E você trazer a criança para a casa espírita também, para que ela aprenda uma moral evangélica, é um grande desafio. Porque eles não querem, eles não gostam. E você, para não ser autoritário, não, então tá bom, amanhã você vai. Depois você vai. Quando crescer, você vai. Tá certo? Então, quando crescer, eu não quero impor limites. Quando crescer, ele escolhe. Não escolhe nada. A infância é o período mais próprio para a criança aprender conhecimentos da moral, da ética e da parte estrutural evangélica, principalmente em relação às virtudes. Então é onde a criança tem que desenvolver dentro dela sentimentos bons. É como se eu tivesse uma terra que está ali limpinha para eu colocar sementes. Eu colocaria sementes de alta qualidade e não sementes de péssima qualidade. E para colocar sementes de boa qualidade, eu tenho que estar capacitado como pai. Quem é que capacita a pessoa para ser pai, para ser mãe? Quem é que capacita? Vamos fazer um curso de paternidade, de maternidade, antes de você ser pai, antes de você ser mãe. Porque como nos diz o Livro dos Espíritos, questão 582, a paternidade e a maternidade são uma missão. Missão. A senhora é mãe? Então a senhora é uma missionária. A senhora é avó? Então é 2 vezes missionário, porque a avó é 2 vezes missionária. E tem bisneto. Bisneto, chega, é 3, né? Chega, também é demais. A senhora quer todas as missões, só para a senhora? Não, aí está difícil. Não, calma, deixa para os outros também. Então, a paternidade pode ser considerada como uma missão, sem dúvida. Ao mesmo tempo, um dever e uma responsabilidade muito grande, que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, Deus nos dá a oportunidade, dentro da família, enfrentarmos esse desafio, que é, além das tarefas comuns, tarefas como comer, beber, dormir, cuidar do dentista, escovar o dente, fazer todas as tarefas comuns, ensinar essas tarefas comuns para os nossos filhos,
nós temos que considerar a paternidade e a maternidade como uma missão. Ou seja, nós temos que fazer uma tarefa de alto valor espiritual. Essa é a diferença entre missão e tarefa. Missão é uma tarefa de alto valor espiritual. Então, ser pai e ser mãe é uma tarefa de alto valor espiritual, onde nós somos educadores dos nossos filhos, não só biologicamente pai e mãe, nós somos os educadores dos nossos filhos. Nós vamos transmitir a eles noções de dever, de ética, de caridade, de comportamento social, que marcarão a vida daqueles espíritos. Então a família é um processo muito amplo, muito complexo, que não raras vezes, em uma encarnação, essa tarefa não está terminada. Diz-nos o mesmo capítulo, Evangelho capítulo 14, item 9, Santo Agostinho, que existem dois tipos de famílias: as famílias de natureza material e a família de natureza espiritual. Família de natureza material é só uma convivência entre pessoas que na maioria das vezes moram juntas, dormem juntas, mas não tem nenhum tipo de afinidade entre si. Já as famílias de laço espiritual eram formadas já antes da reencarnação, e ao se reencarnarem mantêm os mesmos graus de afinidade ou até estreitam esses laços ainda mais. Então, um dos desafios também que nós temos na vida atual é estreitar os laços com aqueles que a gente ama, não só compartilhar momentos, não é, de trabalho e de luta, como estar próximo àqueles que a gente ama. Hoje a família, nós estamos conversando, é cada um num país, né? É cada um num país. O bom filho é o que mora longe, não é o que mora dentro. O bom filho é o que mora longe. Eu tenho 9, 2 moram na Austrália. Então o bom filho é esse que mora longe. Os conceitos estão mudando. Não falo que é uma dinâmica social muito grande. O brasileiro estimula ao máximo, porque o nosso país enfrenta problemas graves, uma crise que não termina há mais de 40 anos, e que isso custou para as várias gerações um preço muito alto. Toda essa miséria social, os problemas que vivemos, são resultados dessa falta desses governos que se sucederam de terem uma visão mais a longo prazo e estarem mais repletos de virtudes do que defeitos. A grande maioria deles é psicopata, porque rouba e não tem culpa. Quem é que faz isso? O psicopata. Então, a grande maioria deles é o psicopata de colarinho branco. Está lá, foi eleito por nós para criar todo esse problema e desviar todo o dinheiro da saúde, da educação. Vejam como o nosso país precisa de orações, precisa de pessoas bem estruturadas que quando chegarem lá vão fazer direito à função. Mas se as gerações não se preocuparem em educar as crianças, como será o futuro do nosso país? Não é verdade? Nós estamos trabalhando hoje, no último congresso de pediatria, com pacientes que vão durar 100 anos. O pediatra, ao atender uma criança hoje de 1 ano, 2 anos de vida, ele está tratando de um paciente que vai durar 100 anos. No Japão, hoje, 85, 90 anos de idade, já é a idade média das pessoas. Imagine daqui a 20 anos. Então vão ser 100 anos que a pessoa, com a encarnação, vai ter 100 anos. Bom, se for com qualidade de vida, ótimo. Para que desencarnar, reencarnar de novo? Você pode passar 100 anos vivo. Não é verdade? O Dr. Bezerra desencarnou com 66, 67 anos. 69, 68 para 69. Se ele tivesse vivido 100, ele teria feito mais bem ainda. Não é verdade? O Chico, coitadinho, eu fui lá 1 ano antes dele desencarnar. Estava com 91 anos. Estava com aquela pneumonia. Falava bem baixinho, tinha que chegar perto assim para falar no ouvido da gente. Conversando bastante e tal. Antes dele desencarnar, 1 ano depois ele desencarnou. 92 anos. Então você veja que a pessoa com uma qualidade de vida pode ser produtiva. Quantos livros ele escreveu, quanto ele ajudou, quanto ele trabalhou. Então nós estamos influenciando uma geração atual de filhos que vão viver 100 anos.
Você imaginou o quanto você tem uma oportunidade com 3, 4, 5 anos de vida, os primeiros 5 anos, de colocar na cabecinha deles coisas boas, coisas importantes, o amor a Deus, o respeito ao próximo, caridade, solidariedade, é tudo que a gente precisa. Mas alguém tem que educar essa geração, e não é a escola. Mário Sérgio Cortella, dando uma entrevista muito interessante lá no canal Cultura, disse: os pais estão confundindo escolarização com educação. O professor escolariza, ensina o currículo básico das matérias acadêmicas. O resto é função da família, que ninguém quer. Todo mundo quer empurrar o bagulho. Toma o bagulho aí. Não devolve o bagulho para você. Não derruba para o psiquiatra. Leva para o psicólogo. Agora o psicólogo que tem que... Qual é a primeira coisa que o psicólogo fala para todo doente? A culpa é dos seus pais. Não é? O psicólogo vai dizer: só tem o pai e a mãe. Você não é o culpado, porque o vítima sempre... O doente, né, é vítima, coitado. Então, veja como o Espiritismo muda toda a dinâmica do coisa. Senhor, esse Espírito está sofrendo em grande parte pelas escolhas que ele fez. Ele não está sofrendo porque os pais deram uma educação errada para ele. Podem até ter dado, mas aquele Espírito também tem responsabilidade, tem culpa em ser assim. É outra dificuldade, grande desafio dos pais. Admitir que seus filhos têm culpa. E são espíritos com tendências inferiores do passado. Eles podem ter comportamentos que a gente simplesmente detesta. E por isso é que eles vieram. Para ter educadores que os ajudem a não errar mais. E não finge que não está vendo, deixa ele, quando crescer, ele se vira. Que pai é esse? Que mãe é esse? Que pega, dá o dinheirinho, vira as costas, vai embora, volta às 10 horas da noite. Que pai é esse? Que mãe é esse? Que não quer saber onde está, que não se preocupa em saber o que ele está vendo no videogame, na internet. Que pai é esse? Que mãe é esse que não sabe o filho onde está dormindo, que horário vai chegar, com quem está andando? Minha gente, pelo amor de Deus, pelo menos na família espírita, nós temos que chamar atenção para os pais, para a responsabilidade que eles têm e a importância que eles têm. Deus confia neles. O mundo espiritual confia nos pais para que eles formem bons cidadãos. A escola só escolariza, só dá os conhecimentos básicos acadêmicos, não vai formar caráter de ninguém, porque está cheio de professor que também tem problema. Sem falar nos nossos padres, com toda essa situação religiosa que vocês têm visto lamentável na televisão de pedofilia, e em relação a pessoas que são religiosas, que estudaram a vida toda segundo a orientação dos preceitos das igrejas, e tem esse tipo de comportamento. Então, o cidadão comum que não tem nada disso, que tipo de comportamento ele vai ter? Então, os pais precisam estar vigilantes. É um outro desafio. Essa parte da privacidade. O filho fica mais velho, não quer que você entre no quarto dele de jeito nenhum. Não quer que você mexa nas coisas dele de jeito nenhum. Você tem que bater, a casa é sua. Você paga água, luz, telefone, IPTU e tudo. E se você entrar no quarto dele e não bater a porta, dá licença, posso entrar? Você está pedindo licença na sua casa, mas você tem que pedir. Não cometa esse erro. Bate na porta. Você não gosta, mas bate. Mas entra. Aí você vai ver um monte de coisa que você não gosta lá. Então por isso você fecha e passa reto. Para que eu vou lá? Vou ver coisa que eu não gosto. Vou ligar a TV e ficar. Ou então cada um tem a TV no quarto, né? O Dr. Bezerra, no livro Fronteiras da Loucura, disse que de jeito nenhum você tem a televisão no seu quarto. Está lá, Fronteiras da Loucura, o Filomeno Miranda, o Espírito junto ao Dr. Bezerra e Divaldo Franco. Por quê? Você vai impregnar a sua mente de um monte de notícias, de filmes, de agressividade,
de violência, de outros problemas, e aí você clica e vira no travesseiro, já vai dormir. Quer dizer, todas aquelas imagens que você alimentou na sua mente, você vai, antes do sono, levar com você para onde você for. Então não tenha televisão no seu quarto. Eu sei que pode parecer uma coisa ridícula, totalmente fora do tempo e do espaço, mas é uma advertência que a espiritualidade nos traz. E a função do orador é trazer as advertências que o mundo espiritual nos faz. Você pode não ter lido o livro, mas se eu li, eu tenho a obrigação de falar para você. Então uma das funções do orador é distribuir o conhecimento que a espiritualidade nos traz. Não estou julgando que quem faz errado é certo, eu estou dizendo o que eles dizem. Estou transmitindo a ideia para eles. Então esses desafios da modernidade, do celular enquanto come. Se tiver 4 pessoas numa mesa, como elas estarão? As 4 no celular, enfiando a comida e olhando e fazendo pique-pique-pique-pique, a famosa comida do pique-pique-pique-pique-pique, né? Porque é o barulhinho lá quando você teca, pique-pique-pique-pique. Então é a comida do pique-pique-pique. 4 pessoas, 4 celulares. 6 pessoas, 6 celulares. Você fala, vamos desligar. Olha a dificuldade que é hoje. Existe um grau de dependência psicológica do celular. O mundo virtual é muito mais agradável, mais feliz, mais alegre do que o mundo real. Então vamos abolir o mundo real e vamos viver só no mundo virtual. As amizades virtuais, até a família virtual, né? A mãe num lugar, o pai no outro, o filho no outro. A gente se comunica lá pela internet, pelo Skype, 15 minutos, uma vez por semana, está tudo bem. Então são esses desafios que a gente precisa entender. Ah, mas não vamos viver isso? Vamos viver tudo, mas com equilíbrio, com discernimento de que as prioridades estão sendo respeitadas. E a prioridade é a educação das almas. André Luiz nos diz claramente que a alma da educação é a educação das almas. Quem é a alma de vocês aí? Quem de vocês é alma? Ninguém? Quem é alma, levanta a mão. Opa, agora melhorou. A alma é o espírito encarnado. Diferentemente de outras religiões, a alma é o espírito desencarnado, não é isso? Vamos rezar para as almas. Não, vamos rezar para nós mesmos, nós somos alma, não é? É certo? Então, o Espiritismo nos diz claramente que estamos aqui, somos espíritos encarnados, somos almas. Quando desencarnamos, somos espíritos livres, dentro da nossa evolução, cada um. Então, se a escola das almas, um interfere no outro, cada um gera uma relação de continuidade dentro da família. E para quê? Por que existe a família dentro das funções que ela tem? Ela tem várias funções. Função procriativa, que é a função de ter um sexo com equilíbrio, com responsabilidade, é você estar ao lado daquele a quem você ama. Ela tem uma função econômica, a gestão do dinheiro hoje é importantíssimo. Está cheio de menino e menina que não sabe nem ter ideia do como se ganha o dinheiro adequadamente e como se administra o dinheiro. Então, a função econômica ele tem que aprender com os pais. Os pais têm que ensinar ele como gastar mesada, como dividir melhor o dinheiro que teria que dar para 30 dias e não para 2, como é o caso da maioria dos meus filhos. Eu deposito no dia 1, no dia 5, já acabou. Tá certo? Não é fácil, pai, é só transferir para o celular. Igual meu neto falava, ô vô, você está sem dinheiro? Põe um cartãozinho ali e sai o dinheiro ali, vô. Pô, o senhor não sabe isso, vô? Pelo amor de Deus, põe um cartãozinho ali que o dinheiro sai. Quer dizer, parece pensamento mágico de criança, certas horas, não é? Essa falta de entender a relação entre causa e efeito, você dá o dinheiro para o cara, ele gasta. Daí ele pensa, bom, depois eu vou pedir de novo. E aí, você disse? Não. Aí você disse? Não. Você está ajudando ele. Você está ajudando ele a amadurecer. Você está pondo limites. Você está fazendo ele um homem ou uma mulher e não uma criança que vai só estar desse tamanho, vai ter só tamanho e vai fazer bobagem a vida toda. Você está ajudando ele, dizendo não, impondo limites e ajudando ele a respeitar o direito do próximo.
porque você é pai e mãe e tem direitos também. Seu filho tem que aprender a respeitar os seus direitos. Então o pai tem que direito de dizer o quê? Estou cansado, hoje eu não vou. Pai, me leva? Não vou te levar, não vou. Pai, me dá? Não vou te dar. Eu tenho esse direito. E por que eu não uso? Eu não usando, eu mostro a ele que todo mundo vai fazer sempre o que ele quiser. É só ele pedir. E por favor, né? E por favor aí, né, Zara? Nem por favor não fala, né? Sempre se atrasam. É uma dificuldade enorme dessa geração ter horário. Para um que é disciplinado, tem 10 que não são. Estão sempre atrasados e sempre arrumando desculpa, querendo que você leve, que você traga, que você vai buscar. Ah, esqueci minha carteira. O senhor vai buscar? Não, você esqueceu, o problema é seu. Você esqueceu a carteira, esqueceu o celular. Você que vai buscar. Eu não vou levar você, não. Então, são muitas as situações do dia a dia que são desafios para nós. Muitos pais me dizem assim, mas doutor, desse jeito eu vou ficar o dia inteiro falando não. Meu filho. Não fracionou, né? É complicado. É complicado. Você pode negociar. Aí você vai negociar. Você não vai falar sempre não. Você vai falar, bom, dessa vez tudo bem. É famoso dessa vez, né? Sempre a gente consegue. Dessa vez, mas na próxima, então você vai regulando aí o que você acha que realmente é um erro importante e que a pessoa tem que assumir a responsabilidade, ou um erro que seja um erro leve, suave, que possa passar. Meu filho está na faculdade fazendo enfermagem e ele esquece o avental, né, Cristina? Esse avental não pode, óbvio, ele vai ligar e falar, me traz o avental, uma banana para você, eu vou trazer o avental. Me desculpe, você nem leva o avental, que enfermeiro você vai ser? Você vai entrar no hospital com um chinelo de dedo e de bermuda? Porque se eu for levar o avental para você, você vai esquecer que lá dentro você tem que ser um profissional, tem que respeitar as normas do local. Se a faculdade diz não entra sem avental, você não entra sem avental. Por que eu tenho que sair correndo da minha casa, largar tudo que eu estou fazendo e levar o aventalzinho para ele lá? Com 19 anos vai fazer 20. Vocês vão de convir que é um desafio, não é um desafio? Dói no nosso coração, não dói? A gente fica super chateado, não fica? Mas precisa. Um bom pai não é o que diz sim, sim, sim. Esse não é um bom pai. Uma boa mãe não é o que faz tudo que a filha quer. Não é. Eles precisam aprender limites, precisam aprender que o pai tem direitos. Aliás, eu trouxe esse livrinho para vocês, que é uma sugestão, chama o Direito dos Pais. O Direito dos Pais. Aqui ela escreve, Tânia Zaguri, não é livro espírita, mas ela escreve claramente. Primeiro, o pai pode dizer não, sem ter que dar 200 explicações para o seu filho, porque que ele disse não. O pai pode ficar cansado, o pai pode regular o direito do filho e não comer porcarias, porque essa coisa também do comer é chato, né? Você faz uma coisa que é gostosa, é boa, eles não querem. Querem comer uma outra comida chinesa, agora virou uma epidemia, quer comer chinês toda hora. Além de ser caro pra caramba, é difícil de fazer, então a gente não consegue, né? Tem que pagar. Então no sábado, aí no sábado a gente vê, hoje semana é arroz, feijão e bife e ovo, então ovo. E aí tá para lá de bom. E aí do sábado, domingo a gente vê o que faz. Porque senão é pizza, liga, né? O celular só tem aplicativo, você vai pá. Aí, pai, só paga não sei o que, e é aquela confusão. Mas se ele me falou que você ia pedir, agora você está querendo que eu pague? Então veja os desafios do dia a dia. Quem tem filhos e netos sabe como é difícil. Levar eles no shopping, então, é uma tortura. É uma tortura. Eu sei que eu estou com a família certa, com a pessoa certa, mas não tenho dinheiro suficiente. Esse é o problema. Quando se fala da parte espírita, é isso. Já está com a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, mas não tem dinheiro para bancar tudo isso, cara. O que eu vou fazer? Tenho que fazer um monte de coisa mais barata. Vocês têm que escolher, mas vamos lá comer uma coxinha que tá bom. Que nada. Sai fora, eles não querem nem saber. Então, pois é. Então vocês vejam que não é fácil realmente. Então, encontrar um bom termo igual para todo mundo não existe. Usar as lições dos nossos pais, que já viveram, também não existe.
Então é complicado porque não existe uma fórmula de bolo. Ponha 2 colheres de farinha, misture 2 ovos, mexa, bata. Não tem fórmula certa. Precisa ser feito para cada filho de uma forma diferente. É mais difícil ainda. Porque você não vai tratar um do jeito que você trata o outro. Não dá certo. Não dá certo. Quem fala que dá certo é porque está no exército. Porque aí todo mundo acorda de uma hora, come a mesma colher no exército. Mas fora do exército, isso não dá certo. Tratar todos como iguais não dá certo. São espíritos diferentes, vivências diferentes. Oi? Agora nós vamos ficar todos militares. Seria o Bolsonaro? Acho que não. Acho que não. Mas aí é opinião pessoal. Então, dentro disso, esses são os grandes desafios nossos. É tratar cada um como ser único. É ajudá-lo a construir sua identidade. É melhorar sua autoestima. O grande problema hoje que eu vejo dos jovens é a insegurança. É o medo de fazer escolhas. Eles têm grande medo de fazer escolha. O vestibular é um terror para eles. Eles ficam doentes. É tanta escolha, tanta carreira que eles não sabem como escolher. E mesmo que saibam, ainda tem grande insegurança para alcançar os objetivos. Casar, então, constituir família, dificílimo. A grande maioria não quer nem pensar em casar, em ter filho, não quer nem pensar. Se tem, eu tenho, mas minha mãe cuida. Você tem um filho, você fica um dia na casa da sua mãe e um dia na minha mãe. É assim, divide a criança para as avós cuidarem, para as bisavós cuidarem, que cuida tudo. E como elas gostam mesmo, traz aqui que eu cuido. Vocês não sabem nada mesmo, vocês são os frangotes, não sabem nada. Traz aqui que eu crio. Estraguei vocês, agora vou estragar os netos também, não tem problema. Então, gente, enxergar a família espírita no momento atual é muito difícil, porque é muito complexo. Você tem que fazer todos os dias esses acordos, respeitar o direito, estimular a autoestima, exigir deveres. Eles têm que cumprir deveres. Os deveres escolares é o mínimo que a gente exige. Eu digo do meu filho, ele falava assim: pai, eu vou na escola, o senhor ainda quer que eu estude? E tire nota. É muito para mim, pô, é muito. Eu vou na escola. Tá bom, já fui na escola. Agora só quer que eu estude e tire nota boa ainda? Pera lá, não foi nada disso que eu pensei. Essa tal de escola não dá para ir. É muita cobrança. O senhor cobra, o professor cobra, todo mundo me cobra. Então veja como a gente fala uma coisa, eles entendem outra. Isso é muito comum. Você fala uma coisa e eles entendem outra completamente diferente. São distúrbios da comunicação que existem entre nós e a gente não consegue se entender. E fica triste, fica aborrecido. A grande vantagem é que a gente tem várias oportunidades. Se não deu muito certo na oportunidade atual, os Espíritos nos garantem que a gente tem prioridade em outra encarnação para começar tudo de novo. Então, é a história do fim. Nós estaremos com os nossos filhos até o fim, como Jesus está conosco, que é o que nós somos para Jesus. Irmãos rebeldes. Se eu fosse um bom irmão, eu estava lá do lado dele. Se eu fosse um bom irmão, eu estava lá do lado dele, mas não sou bom irmão. Eu sou o irmão ruim de Jesus, porque eu estou aqui. Eu ainda não aprendi nada do que ele falou. Já se passaram 2000 anos e eu desprezei tudo o que ele falou. Os conselhos que o meu irmão mais velho deu para mim, eu não quis nem saber. E fui fazer de qualquer jeito na vida. Então por isso que eu estou aqui. E aí eu estando aqui, eu tenho outros espíritos parecidos comigo. Alguns mais imaturos, outros já não tantos. Então a gente se convence que o caminho da educação é o único caminho que as almas podem chegar à evolução espiritual. Afinal, nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual. A felicidade são momentos pequenos da nossa vida. Ninguém está aqui para nascer feliz e morrer feliz com 100 anos de idade. Ninguém consegue isso. Nem Jesus conseguiu. Jesus conseguiu viver 33 anos feliz. Se não por ele, pelos outros. Seu último ato foi pedir a Deus perdão por quê? Pelos outros. Ele tinha cumprido a tarefa dele, a missão dele, melhor dizendo. Mas os outros não tinham entendido nada.
Então havia um distúrbio de comunicação já de Jesus em relação à massa. E é o que acontece conosco em relação aos nossos filhos. Esses distúrbios precisam ser vencidos com uma única palavra mágica. Uma única palavra mágica. Amor. É o amor que dá significado a tudo. Mesmo que eu não saiba amar, mesmo que eu me atrapalhe na hora de amar, mesmo que eu não acredite no poder do amor, eu tenho que tentar ajudar esses espíritos e educá-los para cumprir a minha tarefa de educador perante Deus, a minha tarefa de pai e de mãe perante Deus. É uma tarefa importantíssima. Esses espíritos foram confiados a nós, é porque nós temos condições de ajudá-lo. Acredite em você. Acredite. Ah, mas doutor, eu não sei o que fazer, ele me deixa louco. Bom, então quando te deixa louco, você sai, bate a cabeça na parede aqui umas 3 vezes e volta. Porque aí melhora um pouquinho, não é? Você vai falar, puxa, o que eu estou fazendo? Tá tomando teatro, fazer isso. Algumas coisas a gente enxerga os nossos erros, outras não. Então, a gente tem que voltar para a mesma situação, mas sempre no sentido do amor, da educação. É isso que é a família. A família é esse laboratório onde muitas experiências são ruidosas, são barulhentas, dão errado, outras dão certo, mas a gente tem a certeza que isso continuará. Que a família ainda é o elemento educador da sociedade. Se a sociedade não está bem, é porque a família não está bem. E se a família não está bem, é porque as pessoas dentro da família não estão bem. Se os filhos não estão bons, é porque os pais também não estão bons. Então, transferir a responsabilidade é fácil. O difícil é assumi-la e procurar fazer bem a responsabilidade que cada um deve. Tá bom, gente? Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Deixar agora em aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas, para que a gente possa dar sequência. É muito comum os filhos falar que os pais pedir para nascer uma obrigação dos pais. Qual é o ponto de vista espírita sobre isso? Todos pediram para nascer. Os que dizem que não pediram é porque, além de esquecer, não querem ouvir a verdade. Então ele está duplamente enganado. Um dos problemas que Leon Denis diz que a Terra tem um problema grave com seus habitantes, primeiro é a ignorância das leis de Deus, e segundo é nossa inferioridade moral. O dia que resolver esses 2 problemas, resolveu tudo. A ignorância, o Senhor diz a ele, então você pediu para nascer, você pediu para mim, pediu para sua mãe, você não está aqui por acaso, não existe acaso. Ah, mas eu não lembro, quanta coisa que você não lembra. O que você comeu a semana passada? Se você não tivesse comido, você não estava vivo. Então, só para ver como a gente esquece coisas importantes. E nascer na nossa família é mais uma coisa importante que você esqueceu. A reencarnação, alguma vez, não pode ser positiva? Pode. Então, Sim. pode ser o Se caso eu que disser alguém não assim, pediu, né? não pediu, mas é consequência dos seus próprios atos. Sempre será. Não, Ou expiatória ou provacional. A expiatória eu não pedi. Mas eu fui Qual criança obrigada. que pede para nascer deficiente mental? É. Qual criança que pede para nascer deficiente mental? Só espíritos muito evoluídos é que pediriam esse tipo de prova. Mas a grande maioria não é espírito evoluído que está lá na sede. São espíritos que, como consequência dos seus atos, como das vezes suicidas, causaram essa prova expiatória para eles mesmos. Qual autor desse livro? Olha, eu tenho 3 livros aqui interessantes para dizer para você. Um deles eu gosto muito, um médico também, do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Cajazeiras, chama Existe Vida Após o Casamento? É da editora Ego. Não é vida após a morte, né? Existe vida após a morte? Quer dizer, a pergunta dele é: existe vida após o casamento? Muita gente diz que casou, acabou com a minha vida, acabou mesmo. Acabou com a vida de solteiro, porque a partir daí você tem que ser outra pessoa. Se você não se conforma, aconteceu. E a educação espírita dos nossos filhos, do Gesiel de Andrade. É um livro muito bom, são 100 questões só sobre os filhos, tá? Que me resolveu. É um livro muito bom, educação espírita dos nossos filhos. E o direito dos pais, de uma psicóloga chamada Tânia Zacuri, que ela recomenda que os pais assumam então os seus direitos, porque só o direito do outro você está criando ele de uma forma inadequada. Ele precisa saber que você tem direitos. Você está cansado, você pode dizer não,
Você não está com o dinheiro ali na hora, então muitas o senhor não previu, você não conversou antes, como é que eu vou saber agora? Ah, mas você faz isso? Não, não. É ele que está mandando na sua vida, você só faz se você quiser. Como uma criança que fala, eu quero comer 3 sanduíches. Você diz para ela, não, certo? É um só. Então, certas horas os nossos filhos crescem, mas continuam pedindo coisas que não são para a gente fazer. Só que a gente aceita. Uns dizem de maneira covarde. Eu não chego a dizer que é covarde, eu chego a dizer que é medrosa. Você responde com medo para ele. Você fala um sim, querendo dizer não. Mas você não teve coragem de dizer não. E aí é que eu falo sobre o conceito da palavra coragem. Todo mundo acha que o corajoso é aquele que não tem medo. Não, não é. O corajoso é o que faz apesar do medo. Ele também tem medo. Só que ele faz. É como aprender a dirigir, não é? Quando a gente começa a primeira aula, como é que é? É um medo danado, treme as pernas, sua a camisa. Você fica com o coração saindo pela boca, primeiro engata, o carro morre na ladeira, morre no farol, você fica com vergonha de todo mundo, mas depois que automatizou aquilo, você faz sem nem pensar. Então a caridade é assim, o amor é assim, quando você vê, você está fazendo, porque já aquilo virou um hábito para você, aquilo é uma coisa que você domina, você nem pensa em fazer de outro jeito. Quando alguém te ofende ou fala alguma coisa, bem, está desculpado, porque você não pensa em revidar, você já tem aquilo como um hábito, pedir dá licença, obrigado, as palavrinhas mágicas que a gente ensina para a criança, não é? Então, como educadores, quantos momentos lindos a educação tem? A educação é uma profissão maravilhosa, mas estão acabando com os professores, salários ridículos, sem nenhuma condição de trabalho, 40, 50 crianças numa aula, uma classe. Quem é que aguenta isso? Desumano, estão acabando com os educadores. Vê as novas gerações, ninguém quer ser professor, ninguém quer ser educador. Quer dizer, que país que nós estamos construindo, onde em vez de eu estimular melhores professores, eu estou destruindo a carreira. É uma pena, né? Mas vamos aí, vamos lutar, vamos continuar em frente, tá bom? Tem mais? Eu já ouvi muitas vezes falar de que os pais escolhem os filhos antes de nascer. Vamos dizer que é uma via de mão dupla. A Sora escolhe, eles escolhem e o plano espiritual carimba a ficha e pode. Eu pensei que era mentira isso, né? Mentira? A Que, senhora escolhe os seus filhos? da pessoa Então, mas a senhora pode escolher, a senhora pode pedir, mas não obrigatoriamente isso vai acontecer. Vai ser analisado o mérito, vai ser analisado se vai possibilidades de dar certo, se você já se relacionar em outras encarnações e como foi essa relação em outras encarnações. A senhora pode pedir, mas obrigatoriamente que receba essa posição. Obrigada. Quando eu tive também. Ele tem um livro lindo sobre esse assunto chamado O Amor Me Trouxe de Volta, da Carol Bowman. A Carol Bowman é uma psicóloga americana que teve 2 filhos tratados pela terapia de vidas passadas. E ela era judia, ainda é judia, mas ela se transformou numa defensora da reencarnação. Porque os judeus também acreditam em reencarnação. É um pouco complexa a ideia deles, mas eles acreditam. E a Carol Bowman escreve 2 livros, Criança e Suas Vidas Passadas e O Amor Me Trouxe de Volta. Essa é a história dos filhos que escolhem os pais antes de reencarnar. Carol Cal, C-A-R-O-L B-O-W-Man, Bowman. Doutor, Oi. hoje em dia a gente percebe muito, ainda mais quando começa na idade escolar, que os professores comentam que as crianças demonstram realmente a baixa estima, né? Autoestima. E a gente percebe nas crianças que existe uma mera tristeza, sabe? Eles comentam muito sobre tristeza. Só que a gente também percebe no Facebook que tem bastante psicólogos, vamos dizer assim, que falam sobre os castigos que os pais dão, essa coisa do cantinho do pensamento, que isso tem feito com que as crianças perdessem a autoestima. Isso é realidade? Então, nós temos que separar 2 coisas. Uma é o conhecimento científico da sociedade comum e a outra é a visão espiritual
sobre a família. A visão da ciência não é igual à visão do espiritismo. É muito diferente. Dr. Bezerra diz na Loucura sobre o Novo Prisma que a medicina sem a alma navegará eternamente no mar de incertezas. Então, os psicólogos que falam isso, a grande maioria, não sabem o que é espírito, não sabem o que é alma. Então, eles acreditam só em fatores sociais e genéticos. Sociais é o meio ambiente e o genético é o que você nasce na sua carne. Eles só acreditam nesses dois fatores. Nós acreditamos no fator espiritual, que é anterior a esses dois e que condiciona esses dois. O fator espiritual é que determina a genética e o fator espiritual é que determina o ambiente onde o espírito reencarna. É o espírito anteriormente, com as suas ações, que plasmou essa situação. Então, o que você está vivendo hoje, você está plasmando o seu futuro. Você já está ajeitando todas as ações que você vai viver. Então, o seu filho, nesse momento, você falou sobre depressão. Depressão é um tema que eu falo assim, horas e horas sobre o assunto. Quer em crianças de 0 a 2 anos, quer de 2 a 7 anos, de 7 a 15 anos. Já entramos em setembro, que é o mês do suicídio. Agora, dia 10, é o Dia Mundial do Suicídio, é o Setembro Amarelo. Então, quantas dessas pessoas, milhares, não estavam depressivas? Quantos jovens vão buscar droga porque estão depressivos? Quantas crianças que não comem, tem bulimia, tem anorexia, uma série de situações porque o espírito está em colapso. É isso, filho. Não é o pai ou a mãe ou o cantinho do pensamento que você pôs, que esse espírito traz já uma tendência, muitas das vezes, para estar assim. São espíritos que sofrem. Só que ele está sofrendo tanto no plano espiritual, que o plano espiritual aproxima ele de você. E você assume essa tarefa. Você quer ajudar ele. Então ele continuará como ele estava lá, sofredor, difícil, triste. Mas aí tem você. Você que vai ajudar ele a sair dessa situação. Deus confiou em você. Aproximou essas almas. Para que entre vocês, esse amor pudesse ajudar. Mas aí o psicólogo fala, olha, jamais, em hipótese alguma, você vai vasculhar a mochila do seu filho para ver o que tem lá dentro. Se ele for casado e tiver filho, eu digo assim, se você vem falar comigo de filho, você tem que ter mais um filho do que eu, mais neto do que eu e trabalhar em mais casa espírita do que eu. Aí eu vou ouvir o que você fala. Se você não trabalhar em casa espírita mais do que eu, não tiver filhos mais do que eu, nem netos mais do que eu não vou ouvir o que você fala, porque é perda de tempo. Então, tudo aquilo, tudo vai. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como Paulo diz, né? É a mesma coisa do conhecimento que existe hoje. Se eu for olhar na internet, eu fico perdido lá. Porque tem milhares de pessoas falando um monte de besteira. E tem gente dando crédito a essas besteiras. Não só na internet, mas que nem na escola da minha filha, está acontecendo muito assim. Eu não sei se é uma coisa de comportamento para as crianças estarem muito ansiosas, mas eles pedem todos os exames possíveis. Audiometria, alguns então, mas teoricamente seria importante você fazer uma avaliação oftalmológica, audiométrica. Por quê? Porque eu vou chegar para a sua filha e falar, tem um distúrbio de aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem significa que o seu tálamo, que é uma pequena gerente do nosso cérebro, que sabe organizar as prioridades. Ele é que organiza as prioridades. Faça isso, faça aquilo. Agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. A gente tem um reloginho aqui dentro que aponta as prioridades, cada hora na hora. A criança que tem distúrbio de aprendizagem, ela não sabe bem como trabalhar com várias situações e o que é para fazer em qual hora. Ela quer brincar na hora de estudar, ela quer estudar na hora de dormir. Então, ela tem uma imaturidade de algumas áreas do cérebro. E aí, se ela ouve bem, se ela vê bem, eu posso dizer que isso é imaturidade do cérebro. Senão, ela não ouve. 30% dos DDAs são deficientes auditivos. Quer dizer, ele não está entendendo o que a pessoa fala porque ele não ouve. Não é porque ele não tem cérebro. Então, seria obrigatório, em qualquer escola de bom nível, fazer uma audiometria da criança dos 7 anos. Hoje até dos 6, sabe? Dos 6, né, Cristina? Entra no primeiro ano, 6. Então, audiometria, exame otorrinológico, né? Visual, né? Também uma certa parte física, tamanho, peso, dieta,
Tudo isso hoje tem que ser feito uma avaliação. Estou cheio de crianças do consultório com colesterol de 300, 250, A idade com óssea 10 anos, tem com um 9 anos. Meninas, eu percebo muito assim, que eles comentam que na nossa época as meninas eram mais magrinhas, aos 11, né? E hoje em dia, teve uma vez que comentou comigo que tem crianças em alguns países de 6 anos, que as meninas já estão se formando. Então isso também traz... Veja como está havendo essa preocupação também, porque há uma sensualização da sociedade. A criança não quer ser criança, ela quer ser adulta logo, para fazer tudo que o adulto faz. E a menina, usando o corpo, ela já tem acesso a uma série de coisas. Dizem que essa parte da maturidade das meninas tem como a gente, eu não sei como falar, mas Controlar não tem. Controlar não, mas eu já ouvi alguns estudos falarem que a gente tem como bloquear. Isso, mas aí é outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho de hoje, tá? A gente fala isso outra hora. Mas alguém das coisas que eu falei? Necessidade da evangelização. Necessidade da evangelização? Então, eu sou suspeito para falar, porque eu fui diretor de mocidade há muito tempo, minha esposa foi diretora de evangelização, então é difícil a gente dizer isso. Eu tentei levar meus filhos e consegui até uma idade, depois não consegui mais. Nem no evangelho do lar alguns ficam, e não querem ficar. Mas a Eles semente dizem que foi para ele... então, mas aí, até que ponto eu consegui? Né? Eu plantei, mas até que ponto eu consegui? Ele vai precisar passar pelo sofrimento, para daí ele descobrir que isso é bom? É que nós gostaríamos que eles traçassem um caminho de amor e poupar esse sofrimento. Mas Então, às vezes o espírito poupar eu não diria, mas minorizar, né? Diminuir. Sofrer vai ter que sofrer, não tem jeito. Faz parte. Assim como o parto é um grau de sofrimento pela criança. A alegria de ter a criança faz com que a mãe esqueça a dor do parto. Isso do parto natural, né? A alegria da criança faz com que a mãe esqueça a dor do parto natural, todo o sofrimento. O pai tem que pagar o ginecologista, o hospital. Então todo esse sofrimento. Por isso que a adotiva é mais barato, né? Você já pega grande, não precisa pagar nada disso. Última, tá? Última, 9:05. Eu quero experimentar a sopinha aqui do Álvaro. Esperando na janela e você está me perguntando coisas. Fala sobre a pessoa que teve suicídio. Eu tenho um rapaz, meu filho, ele é um rapaz lindo, perfeito, sabe? É uma pessoa inteligente, já tentou suicídio. Então, filha, o suicídio é um colapso da consciência. A consciência é a área mais íntima que o espírito possa ter. É a consciência que determina o livre-arbítrio, as escolhas que a pessoa faz. A consciência é o lugar mais profundo de cada um de nós. É lá que está escrito as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então a consciência é o local mais profundo do ser humano. E ele está insatisfeito com ele. Sente uma dor na Isso. alma. Então, se não for um caso obsessivo, que ele pode estar sim por uma influenciação espiritual, que de alguma forma encontrou nele uma ressonância vibratória, ele precisa ser ajudado profundamente. Porque nós sabemos que infelizmente esses compromissos acabam ocorrendo. A senhora tem uma ideia? Hoje, quantas pessoas se suicidaram no mundo? Hoje? Dia 1. Quanto a senhora acha? 2.200 hoje. É mais ou menos uma a cada 1 minuto e meio, 2 minutos. Então 2.000 pessoas por dia, 2.200 pessoas por dia estão em colapso de consciência. E eu falo para ele, né? Eu falo, meu filho, não foi que eu errei. Não. A abordagem não é essa. É assim, meu filho, o que eu preciso fazer para te ajudar? Não é onde eu errei, não fale erro. Não existe erro nem acerto. O que existe é experiência e aprendizado. A experiência é para que a gente aprenda. Ninguém vive de erros, ninguém vive só de acertos. Porque ninguém acerta a vida inteira e nem erra a vida inteira. Então nunca fale onde eu errei, onde você errou. Fale o que nós vamos fazer para sair dessa situação. Você aceita a minha ajuda? Vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, casa espírita. A senhora tem que ser esse agente de luta para tentar tirar ele dessa situação. Psicólogo, né? O psicólogo, no fim, queria se tratar até com ele
Não, mas todo psicólogo precisa de tratamento. Para isso que ele vai fazer psicologia. A faculdade é um tratamento dele. E no fim ele acabava. Então, para a senhora ver. Oração. Não esqueça que uma das maiores médiums que eu conheci, Ivone Pereira, os maiores médiums era uma ex-suicida da encarnação anterior, que tinha tudo. Charles estava estudando lá em Paris, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, pai dela, com Kardec. Ela dá uma comunicação lá e diz assim: volte para a Espanha e case com a sua antiga namorada, que eu quero nascer sua filha. Ele larga tudo que ele fazia lá, volta para a Espanha, casa com a antiga namorada e tem ela como filha. Ela é criada como uma rainha, como uma princesa, filha única, uma rainha, uma princesa, 1000 vestidos, tudo que a senhora possa imaginar de mais rico, e aprende a tocar piano, maravilhosa, é convidada para ser pianista, abandona o marido, abandona o filho, os dois morrem, ela se suicida. É Ivone Pereira. Então, a senhora veja, então nós temos que encontrar em várias situações o aprendizado. Então, nessa encarnação, ela aprendeu com todos os erros. A senhora entendeu? Resgatou através da mediunidade uma vida duríssima, mas resgatou todo o sofrimento que ela precisava, que ela causou para ela, se jogou no rio e se afogou no Tejo. É um menino que causa preocupação nesse sentido, porque ele é Então, vamos orar então, tá? Vamos orar. Gente, muito obrigado. 9h10 já, vocês estão aqui há mais de 1 hora me ouvindo. Muito obrigado. É um desafio também aguentar 1 hora sentado numa cadeira dura, né? Os espiritistas têm isso também, qualquer cadeira pode, não, depende da sua coluna. Você vai lá nos evangélicos, é uma cadeira linda, bonita, grande, anfiteatro. Você está lá bacanão, lá nos evangélicos, aqui é uma cadeira dura, sua coluna acaba, né? Os espíritas também precisam melhorar, gente, porque as colunas dos velhos não estão aguentando mais essas cadeiras duras aí, certo? Nós vamos agradecer o Dr. Marquinho, né, por mais essa brilhante palestra. Todas as vezes que ele vem aqui, ele abrilhanta e traz conhecimentos, assim, inimagináveis para a gente, né? Sempre crescendo em conhecimento, fazendo com que nós despertemos, fazendo com que a gente entre numa retinha, que a gente retome, né? Que a gente repense, fale, puxa vida, tá errado aqui, eu vou puxar lá, dá sugestões aí pra gente. É uma alegria tê-lo aqui, viu, Dr. Marquinhos, sempre. A Marli gostaria de entregar um mimo para o senhor e para a Cristina. A Marli fica travada. Está travada. Gostaria de entregar um presente para a Cristina. A Cristina é esposa do Dr. Marquinho. Gente, muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. E assim, né, vamos encerrando a noite. A sua palestra em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono da casa. É um compromisso assumido do Dr. Marquinho aqui, a dona Elza, quando era presidente ainda. Ele se comprometeu e disse: todo ano eu virei aqui, próximo à Universidade do Dr. Bezerra de Menezes, e farei uma palestra. Compromisso dele, já está indo para o 4º, 5º ano já, né? Graças a Deus. Sem contar que o Dr. Marquinho é um amigo do coração, muito forte, o qual eu amo muito, responsável por também me colocar na retinha do bem, sempre me orientar, né? Olha, filha, é aqui, é ali, sempre buscando, dando umas diquinhas a mais que a gente não enxerga, né? E aí, por isso que eu colo nele mesmo, assim. Eu dou umas coladas, mas tudo bem. E a gente agradece a presença de todos. Vou fazer a prece daqui a pouquinho. Tem um chazinho lá pra gente.
é uma sopa, né? Um caldo. É um caldo. Um caldinho gostoso para acalentar aí o nosso organismo, né? Para a Osneli, a nossa companheira também lá do Terrenos, ela sempre fala, quando você está com energia baixa, está meio assim, você toma um caldinho que já recebe uma energia de novo. Então, nós vamos, aquele que deseja cerrar os olhos, agradecendo, primeiramente, ao patrono dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, que fez possível esse novo encontro com o nosso companheiro Marco Antônio, com a sua esposa Cristina, para tratar de tema tão relevante, atual e difícil, que são os desafios da família neste momento em que o planeta passa. Que nós coloquemos dentro do nosso coração, da nossa consciência, no nosso sentimento, as palavras ditas por Ele, as intuições que recebemos, que a misericórdia divina possa se fazer presente quando dizemos um não, ou quando vamos dizer um sim, que o nosso coração seja acalentado na certeza de fazer o melhor que podemos nesta encarnação, uma vez que estamos no nosso melhor momento. Que nós conseguimos seguir pelo menos um pouco da mensagem deixada hoje por nós, pelo nosso companheiro, Dr. Marco Antônio, que nós consigamos levar para nossas casas a impregnação dessa mensagem maravilhosa, dessa vibração maravilhosa. Agradecendo em especial o professor Eurípides Barçanufo, que olha por nós, que vela por nós, que apresenta também o nosso trabalho de fitoterapia, que será amanhã, que também sempre presente conosco, desde a primeira oração na farmácia, até agora dando os seus raios, os seus lances, intuindo, tocando, colocando em nossos corações a verdadeira vontade de servir e de amar. Que Jesus, nosso Mestre Maior, conduza os nossos caminhos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos aponte qual lado devemos seguir, mas que a responsabilidade esteja presente em todos os momentos de nossa vida. E assim, agradecendo a oportunidade de amar, servir, de procurar dia a dia buscar no Evangelho do Cristo o caminho a seguir. Vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal.